Agora eu vou conversar com a nossa fisioterapeuta maravilhosa, a Mi. Bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Mari. Muito bom te receber aqui. A gente acompanha bastante ali nas tuas redes sociais que tu tens um trabalho voltado para a saúde da mulher. Então eu queria que tu apresentasse para nós essa fisioterapeuta maravilhosa, falasse um pouquinho de como você chegou nessa profissão, fisioterapia voltada para a mulher, esse olhar todo carinhoso e todo especial para a mulher. Bom, primeiro, obrigada por estar aqui conversando contigo. Que bom que as nossas agendas deram certo. Finalmente. Então, eu sou Mirela Dias, eu sou fisioterapeuta na saúde da mulher. Eu trabalho nessa área há 25 anos. Eu sou da primeira turma de fisioterapia aqui da UDESC. Então, tenho muita honra em, nesses 25 anos, trabalhar nessa área, o que sempre me trouxe muita gratidão. Na verdade, assim, quando a gente trabalha com saúde da mulher, assim, é uma área cheia de descobertas. Então, poder oferecer o melhor, poder receber o melhor, poder trazer qualidade de vida. E eu sempre sabia que eu queria trabalhar com saúde da mulher. Então, eu fiz psicologia um ano antes de fazer físio. Mas eu entendia que eu precisava trabalhar a função, eu precisava de outra área para que eu também, né, tivesse realmente entendido a minha missão como profissão. Então, entrei na fisioterapia, comecei trabalhando diretamente com a saúde da mulher dentro da oncologia. Então, eu também tenho especialização em fisioterapia e oncologia. Então, isso me trouxe, eu trabalho há 25 anos aí dentro do CEPOM, que é o Centro de Pesquisas Oncológicas de referência em tratamento oncológico de Santa Catarina. Então, eu fundei o serviço de fisioterapia lá, fisioterapia ambulatorial, começando a trabalhar com as mulheres que tiveram câncer de mama. Então, até hoje, eu atendo essas mulheres, eu trabalho no ambulatório e atendo essas mulheres, câncer de mama, câncer ginecológico. Então, sempre foi a minha paixão trabalhar nessa área. E eu comecei a ministrar aula na UDESC, docente, dentro da maternidade Carmela Dutra, com a saúde da mulher no geral, o que me trouxe grandes possibilidades de atuação. Atualmente, né, eu atendo em consultório, então eu tenho um consultório aqui em Campinas, em São José, atendo pacientes da saúde da mulher, mas também, como sendo fisioterapeuta pélvica, eu atendo homens também com incontinência urinária, né, incontinência fecal, mas o meu grande foco é trabalhar a saúde da mulher. Então, gestantes, puérperas, câncer de mama, câncer ginecológico, trabalhar todas essas questões, inclusive disfunções sexuais, disfunções urinárias, fecais. Então, eu gosto muito porque a gente está dentro do nosso ambiente e gosto demais também de trabalhar com as gestantes, com as puérperas, né, fazendo toda essa preparação e cuidando no pós-parto. E se tu me perguntar qual dessas áreas dentro da saúde da mulher eu gosto mais, eu nem sei te dizer, porque no geral, né, eu gosto muito de trabalhar com as pacientes oncológicas e gosto demais de trabalhar na obstetrícia, nas disfunções pélvicas e dou aula, né, dou curso. Então eu ministro curso no Brasil todo, tenho uma técnica de uso das bandagens dentro da fisioterapia na saúde da mulher. Então, eu tenho essa marca que se chama Linfotaping, uma marca registrada no meu nome. E então, eu ministro curso já há quase 15 anos no Brasil todo, falando dessa técnica dentro da oncologia, dentro da saúde da mulher, dentro da fisiopélvica, dentro da obstetrícia e do pós-parto. E acho que o mais legal da gente poder falar disso, ensinando tantos fisioterapeutas, é que você tem a prática, né? Então, eu atendo essas pacientes e eu dou aula e ensino esses fisioterapeutas, né? Isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Porque quando você vai explicar para outros fisioterapeutas, você tem no dia a dia realmente a prática, você sabe, não, é assim para ser feito porque eu fiz e deu certo. Exatamente. Então, você não está passando uma teoria, você está passando a sua prática do seu dia a dia. E aí são 25 anos trabalhando e vendo resultados, sabendo o que dá certo e o que não dá, né, Mi? Exatamente.
E a gente, e não só também pela minha prática clínica, mas também assim, estudei muito, né? Então foi mestrado, foi doutorado, então tudo isso trouxe muitas possibilidades. Então eu sempre tento ensinar para os alunos tudo aquilo que é baseado em evidências, né? Porque a gente tem hoje que seguir, acompanhar a ciência e trazer o melhor para o nosso paciente. Então é uma coisa que eu sempre falo, né? Quando eu ensino, ou quando eu demonstro, ou quando eu converso, eu sempre tento colocar aquilo que vai oferecer o melhor para os nossos pacientes, para que os meus alunos, os fisioterapeutas, né, enfim, consigam oferecer sempre aquilo que seja o melhor nesse cuidado, né, em consultório, em hospital, em ambiente de ambulatório, numa clínica, enfim, mas que sempre ofereçam o melhor. E eu sou muito apaixonada, assim, a fisioterapia, ela é uma área que cresce muito, né, e eu acho que é uma área extremamente promissora enquanto escolha de profissão, né? Porque a gente tem muitas possibilidades. Então, eu venho de uma época de construção da fisioterapia na saúde da mulher. E hoje ver como a gente está, né, aparecendo, como as pessoas estão procurando, as mulheres estão indo atrás para tratar as suas disfunções. Isso é muito legal, assim, como fisioterapeuta, né, acompanhar toda essa evolução. Foi um grande avanço, na verdade, né? Então, como você falou ali, foi da primeira turma aqui da UDESC. E quantos fisioterapeutas já foram formados e quantos estão estudando ainda. Então, acompanhar todo esse avanço, toda essa mudança, esse olhar para a fisioterapia deve ser muito gratificante, né? Nossa, é muito gratificante. Muita coisa mudou, mas e acompanhar como fisioterapeuta e acompanhar como docente, né, que também são coisas diferentes, mas é muito gostoso. Eu nem saberia te dizer assim, tipo, você gosta mais de atender ou de dar aula, né? Eu sempre me faço essa pergunta e as pessoas, né, os meus pacientes perguntam, algum dia você vai deixar de atender para poder dar aula? Eu gosto das duas coisas, porque é um complemento tão gostoso para essa troca que eu tenho na prática, né? Apesar de ser cansativo, final de semana passado eu estava em Manaus, né? Super longe, mas essa troca, essa comunicação com culturas diferentes, com pessoas diferentes, com fisioterapeutas, né, também tão renomados, assim, eu me sinto muito grata, né? A fisioterapia trouxe muita coisa na minha vida, assim, tudo na minha vida, né? Financeira, pessoal, e eu gosto demais, assim, eu acho que eu não teria feito outra coisa se não ser fisioterapeuta e poder, né, compartilhar o meu conhecimento com tanta gente. Nossa, que legal. Por isso que você é uma profissional tão maravilhosa e por isso que você está aqui conosco, dividindo um pouco de você conosco. A gente quer saber muito mais e por isso eu vou te convidar para seguir nos acompanhando, porque a gente vai conversar muito ainda com essa profissional incrível. Muito obrigada por contar um pouquinho de você aqui para nós e até a próxima. Até a próxima. Agora eu vou conversar com a nossa endocrinologista pediátrica e para abrir o nosso bate-papo vai ser com uma pergunta. Lid, bem-vinda ao nosso programa novamente. Tudo bem, Mari? Tudo ótimo. Então, assim, a primeira pergunta para essa entrevista é assim, eu quero compreender por que crianças que têm a mesma alimentação, elas têm diferenças no peso. A criança A é mais gordinha e a criança B é mais magrinha, sendo que elas se alimentam da mesma forma. Então, Mari, essa é uma pergunta bem comum no consultório, né? Como a gente atende bastante crianças com obesidade e baixo peso, os pais sempre perguntam, nossa, mas ele nem come tanto, come igual o irmão, e ele tem, né, gordinho, tem excesso de peso, e o amiguinho, o primo não. Então, eu sempre parto primeiro. A gente tem a questão genética, certo? Então, assim, quando a gente tem 2 pais com obesidade, o risco da criança ser obesa, ela é maior que 70%, tá? Chega a 80%. Quando um dos pais tem obesidade, o risco é em torno de 50%. Se nenhum dos pais é obeso, o risco é em torno de 7%. Então, isso mostra o quê? Que a gente tem uma carga genética. Isso já é comprovado. A gente tem em torno de 30% dos nossos genes, eles estão envolvidos nesse controle metabólico da ingesta alimentar, dos níveis de açúcar do sangue, do peso. Então, são muitos genes que a gente tem só regulando isso. Por quê? Porque sem comida a gente morre, certo?
Então, no decorrer, né, dos séculos, o que foi priorizado? Pessoas que conseguem guardar aquele alimento em forma de energia, estocar energia, eles vão se dar melhor numa época de escassez. Então, antigamente, a gente não tinha tanta comida, quem conseguia se manter esse estoque, sobrevivia melhor, vivia melhor e passou esses genes para gerações futuras. Hoje, né, muitas pessoas têm esses genes poupadores, a gente chama de genes poupadores, né, de reter mais energia, de guardar mais energia, em forma de gordura, né, nosso estoque geralmente em forma de gordura. Só que hoje nós vivemos o quê? Numa época não de escassez, a gente vive uma época de abundância. Então, o que aconteceu, né? Nas últimas décadas, a gente tem muita comida, muita densidade energética do alimento, né? Os alimentos são muito calóricos e pouca atividade física, né? Então, a pessoa não se exercita muito, come um pouquinho a mais, e aí a gente vai ter, né, um ganho de peso. Então, a gente tem a genética, mas, claro, a genética ela vai contar como um ponto. Então, às vezes, tem, né, um amiguinho, come igual, e um tem uma genética para ganhar peso, a família tem essa tendência, e o outro não. O que acontece? A gente vai ter que cuidar muito mais desse que tem uma tendência genética. Existem outros fatores também. A gente tem a questão da microbiota intestinal também, hoje em dia, que é bem estudada, né? A gente tem a microbiota mais gordinha, né? E a mais magrinha. Por exemplo, só explicando, né? Dependendo da nossa flora intestinal, da nossa microbiota intestinal, a gente pode absorver X calorias da dieta ou 2x calorias da dieta. Então, às vezes, quem tem uma tendência a ser mais magro, tem essa microbiota mais saudável, ele vai ingerir o alimento e ele não vai absorver todas as calorias daquele alimento, vai eliminar um pouco. E já a pessoa que tem uma tendência a ter essa microbiota, né, não tão saudável, ela vai absorver todas as calorias daquele alimento. Então, comeu o mesmo alimento, mas um absorve mais, um absorve menos. E isso não estamos falando em doenças, tá, gente? Não estamos falando em má absorção, nada. Estamos falando de uma pessoa normal, mas a sua microbiota intestinal. A gente pode melhorar essa microbiota com uma alimentação mais saudável, né? Essa microbiota é formada desde a barriga da mamãe, desde que a criança nasce, ela já pega ali as bactérias do trato da mãe, né? Então, se a mãe, né, tem bactérias boas, ela transmite já bactérias boas para o neném desde o parto, né? Se a gente tem um parto normal, isso também já ajuda, tá? Já vai adquirir bactérias mais saudáveis do que um parto cesariana. Então, tudo já começa dali, né? E às vezes são fatores que as pessoas não contam, tá? Outras questões, né? Atividade física, por exemplo. Então, a gente tem a taxa metabólica basal. A gente vê, às vezes, gêmeos. Eu tenho vários pacientes gêmeos e, às vezes, um tem mais peso e outro menos peso. O que tem menos peso não para quieto no consultório, ele é ativo, e o outro ele senta e ele não se mexe. Então, é claro, a taxa metabólica daquele que é sedentário, ela vai ser menor. Eles podem comer igual, mas um vai ganhar mais peso do que o outro. Então, a atividade física é muito importante. Hoje as pessoas estão muito sedentárias, cada vez mais sedentárias. Então, se a pessoa começa a praticar atividade física, ela vai aumentar o seu metabolismo e ela vai gastar mais, vai perder peso, né? Então, a pessoa às vezes compara, come igual, mas um é ativo, o outro não é ativo, né? E aí, não tem como comparar, não é só comida, certo? Então, essa questão do metabolismo basal é importante. Outros fatores que também interferem com o meu gasto energético. Estresse. Por exemplo, muitas pessoas estressadas, a gente aumenta o nível de cortisol, né, que é um hormônio do estresse, e aí altera o metabolismo, então vão ter tendência a ganhar peso. Poucas pessoas no estresse tendem a perder peso, porque perdem o apetite. A maioria é o contrário, né? A maioria tem uma tendência a ganhar peso. Um sono ruim, a gente também aumenta esses hormônios do estresse, e a gente vai ter uma tendência, o quê? Que o metabolismo funcione mais lento e tem uma tendência a ganhar mais peso, né? Então, isso são rotinas hoje em dia, né? A pessoa não se exercita, dorme mal, né? E às vezes a ingesta calórica não é tão elevada, mas ela está passando da balança dela, certo? Remédios, né? Hoje em dia muitas pessoas tomam medicações, né, de saúde mental, né? E muitos medicamentos hoje em dia eles interferem no metabolismo e eles têm uma tendência a ganhar peso. Então a gente tem que ver o que essa pessoa também utiliza. Crianças, né? Muita criança a gente utiliza risperidona, crianças com autismo, né, e outros distúrbios e tem uma tendência a ganhar peso. Então a gente vai interferir, não é só o alimento, né? Não é só a dieta. E agora falando da própria dieta, né? A gente sabe que hoje em dia a gente tem alimentos muito açucarados, com excesso de açúcar e excesso de gordura. O excesso de açúcar e gordura, ele vai agir no meu organismo, aumentando alguns hormônios, principalmente ali a insulina, que ela promove o quê? Ela promove uma baixa saciedade, então eu quero comer sempre mais, sempre mais, sempre mais. Eu fico viciada naquele alimento doce.
Então, o próprio alimento, ele vai agir no meu metabolismo, ele vai alterar o meu metabolismo com o tempo e vai promover o quê? No final das contas, um ganho de peso. Ele vai diminuir a minha taxa metabólica e aumentar a minha ingesta, né? Então, o próprio alimento já vai me fazer comer mais e vir gastar menos, certo? Então, é um conjunto de fatores, né? Não é só comparar, ele come igual a mim. A gente tem todo um por trás. E outra questão, assim, o nosso organismo, ele vai se adaptando. A gente tem ali um set point de peso. Então, assim, se eu me descuidei e começo a ganhar peso, o meu organismo, ele se adaptou para aquele peso, tá? Então, para eu conseguir perder, eu vou ter que reorganizar tudo, né? Toda ali a minha ingesta, essa questão do sono, da atividade física, da microbiota intestinal, né? Para quê? Para que eu consiga, então, melhorar meus hormônios, né? Meu metabolismo, para eu conseguir perder o peso mesmo e manter depois aquele peso perdido, certo? Então, é todo um conjunto, certo? Nossa, quanta informação importante. Então, agora a gente já consegue compreender por que uma criança A tem um peso mais elevado e uma criança B, o peso é diferente. Adorei compreender. Obrigada pelas informações e até uma próxima. Até uma próxima, gente. Se cuidem. Vamos falar sobre alergia ocular com a nossa oftalmologista pediátrica, a doutora Thaís. Bem-vinda novamente ao nosso programa. Obrigada. O que precisamos saber, compreender, entender sobre a alergia ocular? Então, eu quis trazer esse assunto hoje porque a gente está entrando agora numa época do ano que é a época que tem maior tendência a ter alergia ocular, tá? Então, essa época aqui de agosto até final de outubro é uma época que dispara bastante as alergias, tá? A gente tem vários tipos de alergias, né? Mas a alergia que é mais frequente é a que a gente chama de alergia sazonal, que é a alergia que acontece por conta dessas variações que a gente tem de umidade e temperatura. Então, isso acaba fazendo com que dispare a alergia e a alergia ocular entra nisso também. Então, só para entender um pouquinho mais, né, o que é a alergia é quando a gente tem uma resposta do nosso sistema imune de uma forma muito exacerbada, fazendo uma inflamação importante contra um agente que não necessariamente é um agente agressor. Então, uma flutuação de temperatura não é necessariamente um agente agressor, mas para aquele organismo daquela pessoa, aquele organismo considera que é. E daí ele dispara uma reação inflamatória que pode acontecer em vários locais do corpo. Algumas pessoas têm mais no nariz, o que dá rinite, outras pessoas têm mais na pele, que dá dermatite, e outras pessoas têm mais no olho, que dá conjuntivite alérgica. E isso faz com que tenha essa inflamação, e essa inflamação no olho, ela pode gerar várias coisas. Então, tem aquelas crianças que elas têm uma alergia bem tranquila, que dá assim só um pouquinho de coceirinha, um pouquinho de inflamação, que deixa um pouco mais seco, mais irritado, mas que até não causa tanto dano. Mas tem aquelas crianças que têm alergias mais graves, que têm uma inflamação muito intensa, que pode ocasionar até lesões da parte externa do olho, lesões que podem ser tão graves que às vezes pode levar até a cegueira. Então, é importante a gente não desconsiderar a alergia, né? Porque às vezes a gente fala, isso aqui é só uma alergia, não precisa ver. Mas não, ela pode causar bastante agressão no olho. E é bem importante a gente detectar qual tipo de alergia, porque cada tipo de alergia a gente tem um tratamento diferente. E o ideal é que a gente sempre veja ela bem no comecinho, para não precisar e ter que depois ficar correndo atrás dos danos, né? Correndo atrás do prejuízo aí que essa alergia pode causar. E quando a gente pensa em tratamentos, a gente sabe que cada situação vai exigir um tipo de tratamento, né? Mas o que temos aí de tratamento para alergias? Então, a gente faz normalmente um tratamento bem escalonado, assim. Então, aquela criança que tem uma alergia bem eventual e que normalmente não é nem tanto a de coceira, mas que fica uma ardência, uma irritação, a gente pode até usar só um lubrificante.
Mas tem aquelas que já são mais, que costumam coçar mais o olho, que normalmente essas são as que já têm alguma outra alergia concomitante, que isso é bem comum, tá? Então, quem tem já rinite alérgica, ou asma, ou dermatite atópica, também tem alergia no olho. Aí, para essas, a gente, às vezes, precisa usar de colírios mais específicos. E daí a gente tem de colírio específico tanto os colírios antialérgicos mesmo, como a gente tem também os colírios imunomoduladores, que a gente chama, que como o nome já diz, é um colírio que modula a reação imune. Então, esses colírios vão fazer com que essa reação imune não aconteça de forma tão exacerbada. E para os casos em que tem daí um quadro mais agudo daquela alergia, a gente às vezes precisa também associar anti-inflamatórios, que podem ser tanto anti-inflamatórios não esteroidais como os esteroidais, que são os corticoides. Mas os anti-inflamatórios a gente geralmente deixa por pouco tempo, até porque normalmente a gente precisa usar os corticoides, que são mais fortes e por isso acabam cortando a reação mais cedo, mas eles também têm mais efeitos colaterais, que tem o aumento da pressão do olho e pode predispor a catarata precoce. Então, isso tudo a gente vai vendo de acordo com cada caso. Né? E é por isso que é bem importante, por isso que eu ressalto, é bem importante a gente ver no começo, porque às vezes a gente quando deixa já para fazer, quando já está com muita lesão, é mais difícil de a gente conseguir trazer de volta, de conseguir deixar o processo mais brando, e também a gente pode ter as consequências daí desse dano. Então, às vezes a gente pode ter um astigmatismo muito alto, a gente pode ter uma opacidade da parte externa do olho que causa uma baixa de visão, a gente pode ter uma úlcera, a gente pode ter aquela doença também que deixa a córnea bicuda, que é o ceratocone. Todas essas doenças são mais relacionadas a quem é alérgico. E daí esses tratamentos para essas doenças específicas daí são de acordo com cada caso. Mas geralmente para alergia mesmo a gente faz esse tipo de tratamento. Lubrificante, depois antialérgico, depois imunomodulador e dependendo do como está a crise a gente pode associar ou não anti-inflamatório. Doutora, e a gente fala muito sobre prevenção. Nesses casos, nessas alergias, existe algo para prevenir? Tem o que fazer? Então, na verdade, a prevenção vai ser muito de acordo com o que está levando aquela alergia a acontecer, né? Então, tem coisas que a gente não consegue prevenir. Por exemplo, isso que eu falei, né? De flutuações de temperatura, flutuações de imunidade, de umidade, a gente não tem muito o que fazer, né? Mas, para aqueles alérgicos que têm outras coisas que causam alergia, por exemplo, poeira, ácaro, determinados corantes, determinados conservantes, até alguns tipos de alimentos com alguns corantes, então isso a gente pode afastar, né? Então, principalmente para aqueles casos em que a gente tem uma alergia que é mais forte, mais importante, às vezes a gente também vale a pena entrar em conjunto esse tratamento com o alergista, que daí a gente consegue fazer os testes específicos para ver se a gente consegue detectar aquele fator que possa levar então à alergia e que a gente possa tirar, que daí a gente tirando a exposição daquele fator a gente também consegue ajudar a melhorar. E uma coisa que, como a maioria dessas alergias, né, das alergias, principalmente alergias que causam alergia ocular, elas são mais associadas também a poeira, a ácaro, a pelos de animais, então, quando possível, a gente também tomar cuidados com essas coisas. Então, manter o ambiente ventilado, evitar, né, para essas crianças, evitar muitos carpetes, tapetes no quarto, cortinas, né, com muito tecido, tentar trocar mais os forros de cama, né, tentar trocar mais e higienizar mais os colchões e os travesseiros. Então, todas essas coisas a gente consegue daí fazer como uma medida de prevenção, então, da crise, né? Perfeito, obrigada por dividir conosco todas essas informações. E se você tem alguma dúvida, você pode entrar em contato com a doutora Thaís. É só buscar lá no Instagram do Minuto Mamãe Bebê, doutora Thaís, você vai encontrar muitas informações, pode falar direto com ela e inclusive marcar uma consulta, porque nada melhor do que um profissional avaliando o caso de forma individual, né, doutora? Com certeza. Obrigada e até a próxima. Obrigada também.
vamos falar sobre os cuidados com a pele do bebê, com a nossa dermatologista pediátrica, doutora Marice. Bem-vinda novamente. Olá, Mariana, obrigada. Doutora, então, quando a gente pensa na pele dos nossos bebezinhos, quais os cuidados que nós precisamos ter nesse universo aí da pelinha, que a gente sabe que é tão novinha, né? Então, nessa fase, pensar que o menos é mais. Então, quanto menos produtos a gente colocar nessa pele, menos a gente vai agredir essa pele que está muito jovem e ainda terminando de se formar. Então, até os 2 anos, essa pele ainda está amadurecendo. Então, pensa que tudo que tu colocar nessa pele vai irritar mais fácil. Então, a primeira dica é que no banho, use só um sabonete líquido da cabeça aos pés, tá? Um sabonete líquido com pouco perfume ou sem perfume. Tem alguns que têm indicações de recém-nascido, então são produtos mais indicados. A gente fala muito sobre o cheirinho do bebê. Eles já têm um cheirinho maravilhoso, a gente não precisa ficar colocando colônia e usando amaciante na roupa, perfume, porque eles já são tão cheirosinhos, né? Isso mesmo, porque esses produtos que a gente encontra como perfume, parfum, fragrância, que tá na composição dos produtos, eles são extremamente alergênicos, podem fazer distúrbios hormonais ao longo do tempo. Então tem que sempre procurar essa questão do sem perfume, né? Evitar ao máximo o uso do perfume nos cosméticos. Quando a gente pensa aí nos cuidados com a pele do bebê, comecinho da vida ali, tem a função do umbigo. Quais são os cuidados ali com o coto umbilical? O que a gente pode ajudar as mamães a compreenderem? E os papais também, porque no meu caso foi o papai que cuidou, eu não cuidei. Que bom. Então, o coto ele costuma cair nos 7, 10 primeiros dias. Lembrar de puxar um pouquinho o coto quando ele ainda está, né, com aquela parte do cordão e limpando bem a base dele, onde está mais úmido, que é ali que vai secar e vai cair, tá? Então a gente pode usar o álcool que a gente já recebe na maternidade, né? Mas depois do banho pode deixar bem seco, sempre bem seco aquela região. A pele, ela precisa ser hidratada sempre. A gente sabe que a criança que tem dermatite atópica é uma regra, saiu do banho, hidratação. E o bebê que não apresenta nenhuma dermatite, ele deve ser hidratado? Ele pode? Qual é a indicação? Se a pele é boa, não está ressecando, não está descamando, a gente não costuma fazer essa indicação. Mas, por exemplo, se eu tenho uma família que já tem irmãos com dermatite atópica, uma família alérgica, a gente já acredita, tem estudos que mostram que começar essa hidratação precoce pode prevenir uma dermatite atópica ou uma dermatite atópica mais grave nessa criança. Quando a gente pensa nas roupinhas, a gente sabe que existem roupas que incomodam a pele do bebê, irritam. Aí muitas pessoas falam, tem uma pele muito sensível. Os bebês, eles têm realmente pele sensível, então a gente tem que tomar cuidado com a roupa, né, doutora? Sim, porque a pele está em formação, né? Lembra que ela parece uma peneirinha que ela ainda está fechando a barreira. Então, as roupas de algodão, lavar sempre as roupas antes, um sabão neutro e sem amaciante, tá? Antes de colocar na criança, sempre deixar as roupas lavadas e limpas. Agora um assunto polêmico que as mães sempre querem saber. Sol, sim ou não? Não. Então, vamos lá. Antigamente, se um bebê nascia e a gente começava a colocar esse bebê ao sol. Hoje já se sabe, quer dizer, hoje não, há alguns anos já se sabe que esse sol, ele é mais maléfico do que benéfico nessa fase da vida. Então, o sol proposital não está mais indicado, tá? Então, claro que a gente vai sair com o bebê, vai passear, vai andar de carrinho. Esse sol indireto não tem problema, tá? Mas o sol diretamente vai causar no futuro muitos problemas para essa pele, câncer de pele, envelhecimento precoce. Então, por isso que hoje já se começa a reposição de vitamina D bem precoce para esse bebê. Perfeito. E sobre as fraldas? Então, nas trocas de fralda é importante evitar o uso de lenço umedecido, que pode causar muita alergia. Não é todo bebê que precisa de um creme de barreira a cada troca, então a gente já vai perceber nos primeiros dias. A pele do meu bebê é mais sensível, usa um creme de barreira que faça essa proteção a cada troca, né? Procure usar o algodão e álcool para limpeza. E uma dica boa às vezes é misturar um olhinho de girassol com água num borrifador para fazer as trocas, principalmente do xixi, do cocô, para não ficar só água, porque às vezes a gente gosta de deixar mais
cheirosinho ali, né? Mais limpinho. E o óleo ajuda a tirar o resíduo e fazer essa troca e ajuda até a cicatrizar se tiver alguma lesão vermelha nessa área. Nossa, que dica maravilhosa. Cheirinho, cicatrização, perfeito. Porque a gente tem muita cultura do lenço umedecido. E a gente sabe, então, que o lenço umedecido ele não é recomendado, né? Sim, a gente guarda ele para as emergências. Procura um lenço que seja para recém-nascido, que geralmente eles têm uma fórmula bem boa. Sem perfume, sem conservantes. Adorei. Obrigada por todas essas informações. Agora a gente já está mais seguro para cuidar da pele dos nossos bebês. Mas se ainda tiver alguma dúvida que você quer entender sobre alguma pergunta, enfim, se ficou alguma dúvida, manda mensagem que a gente responde para você. Né, doutora? Sim, obrigada. Obrigada pelo convite. Também. Até a próxima. Até. Vamos falar sobre gestação e a ajuda do nutricionista nesse contexto, nesse período tão importante. Bem-vinda ao nosso programa novamente. Obrigada pelo convite. Quando a gente pensa em gestação, o que a gente precisa entender? Quando que a gestante deve buscar uma ajuda de um nutricionista para essa fase? Muito bem. Então, a primeira coisa é pensar mais ou menos em 3 meses antes da data de que essa gestante, essa mulher, né, vai iniciar as tentativas de gestação. Quando a gente pensa nisso no Brasil, né, é um pouquinho complicado, assim, porque a maioria das gestações são inesperadas, né? Eu falo assim, acidentes, notícias boas, né, com certeza, mas a maioria das gestações no Brasil não são planejadas. Mas o ideal seria a gente pensar num tempo de 3 meses antes das tentativas para que essa gestante, essa mulher, né, começasse então a utilizar o ácido fólico e também corrigisse outras carências nutricionais, né? Muitas vezes uma hipovitaminose D, né, uma baixa quantidade de vitamina D, uma anemia, por exemplo, ou uma deficiência de ferro, a gente já teria um tempo para corrigir isso, para quando essa mulher engravidasse, estivesse tudo bem, né? Então, pensar em outras questões de saúde também, tireoide, né? Questão de peso. Então, tudo isso a gente já conseguiria organizar para quando as tentativas de gestação acontecessem, né? E a gente sabe também que muitas mulheres tentam por um período e às vezes ali mudando a alimentação, ajustando algumas faltas de vitamina, alguns excessos, esse tão sonhado positivo chega, né, Camila? Sim, com certeza. Cada vez mais esse estudo sobre nutrição e fertilidade vem crescendo. Então a gente já sabe hoje sim que uma boa alimentação tanto da mulher quanto, né, do homem, então sempre a gente olhar para esse parceiro também, né, não adianta a mulher ficar sempre olhando para ela, a gente precisa olhar também para esse parceiro, né, então cuidar da alimentação dele também, atividade física, o estilo de vida como um todo é muito importante, né, evitar fumar, evitar, né, bebida alcoólica em grande quantidade, café em grande quantidade, enfim, outras questões que podem estar influenciando, né, nessa infertilidade. Então, é super importante quando a gente pensa na alimentação, nesse período de tentativas, de gestação, a gente sempre olhar para o casal, né? E aí, pensando, né, como você falou, muitas vezes essas mulheres começam a tentar, não conseguem, aí olham para a saúde, né, para a alimentação, enfim. Então, quando essa mulher já tem um ovário policístico, endometriose, um ciclo desregulado, aí a gente precisa ainda antes desses 3 meses, né, pensar num cuidado maior com essa mulher. A gente ouve muito falar na importância dos 1000 dias e quando a gente pensa em 1000 dias, a gente pensa toda a gestação até os 2 aninhos de vida desse bebê. Então, durante a gestação é um momento muito importante para a formação do bebê. Então, ter um cardápio, ter uma ajuda ali mostrando os nutrientes, enfim, tudo que o bebê está precisando em cada fase, cada trimestre. Então, esse acompanhamento é
faz uma grande diferença durante a gestação, né? Sim, sim. Os 1000 dias a gente conta, né, desde o dia 01 ali dessa fertilização, né, que acontece. Então, é super importante. Cada fase, cada trimestre gestacional, nós temos necessidades diferentes para esse bebê e essa gestante, né? E no puerpério também é super importante olhar para essa mulher, né? Porque quando esse bebê nasce, a tendência é que a gente, né, tenha um cuidado muito grande com o bebê e esqueça um pouquinho dessa puérpera, dessa mulher. Então, é super importante também, né, a gente pensa, ok, os 1000 dias são do bebê, mas também olhar para essa mulher que teve 9 meses de gestação, vários nutrientes ali, né? Esse corpo modificou porque ela vai muito. amamentar, então ela precisa de uma alimentação saudável para a produção do leite, né? Isso aí, também. Hoje a gente já sabe que algumas vitaminas e minerais, eles são necessários que essa mulher consuma para que estejam presentes no leite. A vitamina B12 é um deles, né? Então, se a gente tem uma paciente vegana, vegetariana, a gente precisa que ela esteja suplementando adequadamente para que, né, o bebê receba esses nutrientes. Então, é super importante a gente olhar sempre para o bebê, para a mãe, né, e ter esse cuidado. Além de todo esse cuidado e toda essa diferença que faz ter um acompanhamento nutricional durante a gestação por vários motivos aí da saúde da mãe e do bebê, existe também a parte do ganho de peso. Sim. Alimentação, embutidos, muito açúcar, enfim, faz com que mude toda tudo que a gente gostaria que tivesse acontecendo não está acontecendo e coisas piores podem acontecer. Então, o que é indicado a mulher ganhar de peso na gestação? Como que funciona essa parte? Essa é uma dúvida sempre, né, das pacientes, é um dos maiores motivos de procura pelo acompanhamento nutricional na gestação, mas eu sempre gosto de deixar bem claro para as minhas pacientes que o ganho de peso ele vai acontecer por uma mudança fisiológica do corpo mesmo, né? Então a gente tem um bebê, uma placenta, maior fluxo sanguíneo, maiores líquidos, né, líquido amniótico e outros líquidos também que acabam, né, acontecendo. A gente tem o volume mamário, que também aumenta muito nessa fase. Então, a gente vai ter esse ganho de peso fisiológico acontecendo para que essa gestação se desenvolva bem, né? E aí, a gente tem que pensar que é diferente a gente ganhar 1 quilo comendo hambúrguer e batata frita, tomando refrigerante, e a gente ganhar 1 quilo comendo arroz, feijão, legumes, frutas. Então, o mais importante do que a gente pensar quantos quilos essa paciente vai ganhar é a qualidade desse ganho de peso, a qualidade dessa alimentação, o estilo de vida que essa paciente está tendo. Então, está fazendo exercício, né? Se o médico liberou, é claro, sempre com cuidado, né? Mas o estilo de vida em geral, né? Então, essa questão do ganho de peso depende muito do peso pré-gestacional dessa paciente, de como que estava seu peso, seu estado de saúde antes da gestação. Então, cada paciente vai ter um ganho de peso, né, conforme a sua necessidade. Então, a gente não tem uma média geral, né? Existe até a média, mas não tem como colocar todas as gestantes na mesma caixinha, né? A gente precisa sempre individualizar isso e olhar para cada caso como um só, né? Adorei. Obrigada pelas informações. Obrigada. E até a próxima. Até a próxima. Agora nós vamos falar sobre a indicação de cirurgia de adenoide e amígdala com a nossa otorrinolaringologista, a doutora Marcela. Bem-vinda novamente, doutora. Muito obrigada. Chega essa época do ano, as crianças começam a ficar resfriadas e aí o consultório do otorrino lota. E aí, quando que essa criança, ela tem esse diagnóstico? Vamos precisar operar. A época do inverno aí, do aumento das infecções de vias aéreas faz com que as crianças chegam mais fácil em nós, mas a gente sempre tem que tirar esses fatores de infecções e ver o que sobrou, né? E aí o que sobrou foi uma amígdala grande demais, foi uma adenoide grande demais, que fizemos um tratamento e não melhorou, aí a gente tem que começar a pensar em operar, né?
Mas isso é só uma das indicações, né? Quando as amígdalas ou a adenoide é grande demais. A gente tem outras indicações também, né, para esse tipo de cirurgia. Mas essa é a clássica, uma criança que ronca e a gente faz tratamento clínico e não para de roncar. Ela continua roncando ou ronca, pode ser leve, mas tem pausas respiratórias no meio da noite, dorme de boca aberta, tem um sono agitado, é refratário ao tratamento clínico, aí a gente, e tem uma amígdala grande ou uma adenoide grande, aí a gente opera. Quais os outros pontos que vocês avaliam, além dessa questão aí que nós acabamos de falar, que é ter amígdalas e adenoides grandes? Que mais é analisado, que mais para chegar vamos operar? Sim. Assim, às vezes a amígdala pode não ser tão grande, mas a gente tem que avaliar muitas coisas em volta, né? Aí, por exemplo, tratamos, melhorou muito, mas a mãe fala assim, mas ela parece que roda na cama o tempo todo, não para quieta, ou é meio desatenta durante o dia, é muito irritada às vezes esses sintomas indiretos de uma noite mal dormida faz a gente, não está roncando mais tanto, mas ainda tem outros sinais indiretos de estar ocorrendo pausas respiratórias ou apneias ou hipopneias, a gente também considera indicar. Mas tirando questões obstrutivas, outras indicações de tirar as amígdalas, por exemplo, é as infecções frequentes das amígdalas, né? As crianças que o tempo todo vêm com infecções bacterianas, que vão sempre no pronto atendimento, tomam antibiótico, e quando vê já tomou uns 7 antibióticos no ano devido a uma amidalite frequente, às vezes a gente também indica, né? Porque ficar tomando antibiótico várias vezes, isso afeta o crescimento, às vezes afastamentos escolares por causa de atestados, né? E também grande resistência aos antibióticos, né? A gente tem que sempre ficar progredindo até que necessita usar uma bomba de canhão numa infecção que não deveria estar ocorrendo tão assim, né, de uma forma tão agressiva. Mas as infecções frequentes, a gente sempre faz um alerta. A gente, quando tira as amígdalas por isso, a gente tira uma parte da garganta. Tem toda uma garganta ali que depois da cirurgia pode começar a infeccionar. E aí é um outro problema, né? Então isso a gente indica, é uma indicação relativa às faringoamidalites frequentes. A gente sempre tenta algumas opções clínicas antes também, alguns cuidados para evitar esse tipo de indicação. Que às vezes a gente prefere não indicar por isso com medo de se alastrar infecções para outros locais da garganta. Olha só que interessante. Sim. Então, por isso que é sempre dito assim, quando a cirurgia ela é bem indicada, ela faz total diferença. Mas ela precisa ser bem indicada, né, doutora? Sim, tem que ser. E aí a questão agora indo para a adenoide, não somente os roncos podemos indicar ela, mas às vezes crianças que têm adenoidites de repetição, ou seja, ficar infeccionando a adenoide, às vezes a gente considera sim uma cirurgia disso. Ou quando a adenoide ela é muito grande, ou ela é meio esparramada, assim, digamos assim, e causam otites frequentes. Daí a gente pode associar cirurgias com tubo de ventilação e adenoidectomia para tirar bactérias que já moram ali na adenoide e ficam infeccionando os ouvidos. Porque a nossa adenoide, ela mora lá no fundo do nariz. Ela é do lado das nossas tubas auditivas, que é o que faz os nossos ouvidos ficarem saudáveis. Se a adenoide ela é doente por natureza, assim, por algum motivo fica infeccionando ou já tem uma colonização ali na região, ela pode fazer com que os nossos ouvidos fiquem doentes, porque eles estão do lado, a adenoide está do lado da tuba auditiva, é como se fosse um caninho e ela pode provocar infecções por isso. Então essa é outra indicação de adenoidectomia, que é a retirada da adenoide, a famosa carne esponjosa no fundo do nariz. Nossa, quanta informação e que importante sabermos. E eu sempre falo que às vezes a gente vai ali no Google e pesquisa e essa não é uma boa opção. Sempre buscar a ajuda de um profissional qualificado e capacitado para a gente tirar todas as nossas dúvidas, porque só vocês conseguem analisar e chegar realmente num diagnóstico, né, doutora? Sim, e vou falar, a maioria das vezes a gente consegue fazer tratamento clínico. De a gente olhar, ver que tem várias coisinhas erradas, que a gente consegue dar uma boa limpada geral. E muitas crianças fogem da cirurgia, de uma indicação de adenoidectomia, de amidalectomia, ou às vezes dos ouvidos, de botar um tubo de ventilação. Elas conseguem se safar por mudança de comportamentos, mudanças de hábito e tratamentos específicos, clínicos, sem precisar operar.
Mas, aí, por outro lado, quando uma cirurgia é bem indicada, é porque a gente sabe que vai valer a pena para a qualidade de vida daquela criança. A gente sabe que vai melhorar a qualidade do sono, a qualidade de atenção, qualidade de respiração nasal. Adorei. Obrigada pelas informações e até a próxima. Até, obrigada. Agora nós vamos falar um pouquinho mais sobre o Instituto Ana Malheiros com a nossa querida Ana. Bem-vinda novamente. Obrigada, Mari. E o seu marido e sócio, Paulo. Bem-vindo novamente também. Obrigado. Então, Ana, fala um pouquinho para nós sobre o Instituto, sobre essa equipe multidisciplinar que tu tens, esses profissionais super capacitados. A gente sabe que tu escolhe a dedo cada pessoa que vai trabalhar lá dentro com vocês. Então, conta para nós um pouquinho sobre isso. Sim. A gente tem um critério rigoroso assim, de contratação, sabe? Os nossos profissionais, eles... vou me gabar um pouquinho, né? Hoje eu tenho mestres e doutores na atividade terapêutica, graças a Deus, e fazem um trabalho maravilhoso. Então, a gente tem um critério muito grande em relação à contratação. E é importante dizer que a gente não faz um trabalho apenas multidisciplinar, ele também é interdisciplinar. Sabe como funciona? Conta para nós. Então, a multidisciplinaridade não necessariamente diz que o profissional vai estar junto do outro. Podem ser vários profissionais, mas cada um no seu quadrado, cada um na sua sala, vamos dizer, de atendimento. A interdisciplinaridade, ela compõe o trabalho conjunto efetivo. Então, assim, profissionais de áreas diferentes trabalhando no mesmo ambiente com uma ou cada um com uma criança. Então, eles vão desenvolver a sua expertise dentro da sua prática terapêutica com a criança que está ali. Vamos dar um exemplo, por exemplo, uma fono com uma fisioterapeuta. Enquanto a fisioterapeuta está trabalhando a questão respiratória da criança, a fono vai estimular a fala. Né? Então, assim, para que a criança tenha mais força, tenha mais ajuste tônico para conseguir se expressar melhor. Então, o trabalho interdisciplinar, ele faz toda a diferença dentro do processo de desenvolvimento infantil. Nossa, quando a gente pensa aí nos resultados, trabalhando dessa forma, os resultados que as mães sempre esperam, ficam ansiosas. Ai, quantas sessões, como que quando eu vejo o resultado dessa forma, acredito que o resultado seja ainda mais efetivo, né? Bem mais rápido, porque não é apenas o profissional fazendo o trabalho dele naquele momento, depois a criança vai para o outro, depois a criança vai para o outro. Então, a gente estuda o caso, vê qual é a verdadeira necessidade da criança. Muitas vezes a criança vem com 20, 30 horas de terapia e não é necessário. A gente faz esse estudo, vê qual é a verdadeira necessidade, otimiza as terapias, faz um trabalho adequado, interdisciplinar, e aí a criança consegue evoluir bem mais rápido. Nossa, que legal, que trabalho lindo. E os profissionais trabalhando junto ali, eu acho que deve ser muito gratificante, né, Ana? Muito, e eles aprendem uns com os outros. Então, assim, atendendo junto com vários profissionais, né, de diferentes áreas, a minha capacidade, o meu olhar, a minha percepção sobre a necessidade da criança é muito maior. Eu não estou presa apenas à minha especialidade. Né? Até mesmo quando não estão em conjunto trabalhando, ele pode, opa, essa criança está precisando de tal coisa que eu não consigo oferecer nesse momento, eu preciso da ajuda do meu colega. Se o meu colega estiver aqui comigo, a gente vai conseguir ele alavancar, otimizar, né, e dar mais progressão terapêutica no processo da criança. Nossa, adorei. Paulo, e quando a gente pensa em futuro, a gente sabe que vocês vêm de uma história aí de anos, e sempre inovando, sempre trazendo coisas maravilhosas. O que vocês pensam aí para o futuro do Instituto? Então, hoje a gente está com as duas unidades, né? Uma estabelecida no Estreito, expandimos agora com uma nova unidade no centro. Então, é uma estrutura muito grande. Então, o que a gente pensa hoje é estruturar bem esses espaços, né? Para dar conforto aos profissionais que trabalham lá, para as famílias que frequentam esses espaços. Então, hoje eu tenho um olhar muito para a manutenção, para os objetos que são utilizados dentro das terapias, para que fiquem adequados para cada tipo de especialidade. Então, eu procuro sempre estar ali acompanhando, né? Trazendo equipamentos novos, às vezes algumas tecnologias novas. A gente quer estar estudando, implementar algumas coisas interessantes em termos de questão visual, sensorial,
Então, e temos alguns projetos também de expansão para outros lugares, mas ainda vamos estruturar bem o que nós temos hoje, né? É por isso que deu muito certo, porque já tem uma bem estruturada, bem conhecida, vamos para um segundo lugar, quando essa logo estará super estruturada também. Aí começa a expansão e daqui a pouco vocês estão aí por todo o Brasil com clínicas, com institutos. Deus abençoe. Nesse padrão de atendimento, nesse olhar com as crianças, com as famílias, nesse diferencial aí, Ana Malheiros, né? Isso aí, Instituto Ana Malheiros. A gente conta hoje com terapias em diversas áreas, né? Tem psicólogo, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, psicomotricista, terapia ocupacional, arte-terapia, musicoterapia, temos a nutricionista, a gente está ampliando agora para fazer parcerias médicas com médicos, sempre com aquele olhar, assim, ó, esse profissional, ele pensa como a gente, né? Ele está nesse mesmo caminho, ele tem esse mesmo olhar para o humano, para a necessidade verdadeira da criança. A gente vai agregando, né, essas personalidades, essas pessoas queridas, pessoas de bem, né, e seguindo juntos aí para oferecer sempre o que há de melhor para os nossos pequenos. Nossa, a gente não sorte, atende só né? pequenos, né? A gente atende grandes também. Temos muitos adolescentes e adultos na clínica, mas são todos os nossos pequenos. A gente acaba abraçando todos e colocando embaixo da asa, vamos dizer assim, perfil da tia Ana, né? E abraçando a todos aí com muito carinho para eles evoluírem com qualidade. Nossa, que sorte dessas famílias, dessas crianças. E nós, como mães, também ficamos muito gratas por esse olhar, por esse carinho de vocês com os pacientes. Adorei conhecer um pouco mais da história de vocês, do Instituto Ana Malheiros. Desejo muito sucesso e que nas próximas entrevistas a gente fale sobre maiores expansões e mais planos. Obrigada, viu, por virem aqui no Minuto Mamãe e Bebê, conversarem comigo e contar um pouquinho do trabalho de vocês, que eu sei que é tão lindo e que passa tão rápido, a gente conta só um pouquinho do que realmente acontece lá dentro, né, Ana? Não, mas a gente vai estar aqui, se Deus quiser, nos próximos encontros para trazer mais novidades, né, para podermos contribuir ainda mais aí, com todos os profissionais que frequentam o ambiente aqui. Parabéns pelo programa. Obrigada, adorei. E até a próxima, então. Até Obrigado, a próxima. Até a próxima. Agora nós vamos conversar um pouquinho sobre autismo com a nossa fonoaudióloga Fábio. Bem-vinda novamente ao Minuto Mamãe e Bebê. Obrigada pelo convite, Mariana. Fala para nós então sobre o autismo e sobre o teu trabalho, sobre a fonoaudiologia e o autismo. Qual a relação? Primeiro a gente tem que entender que o autismo ele é uma condição. Muito diferente de algumas pessoas ainda acharem que autismo é uma doença, né? Ela é uma condição que acomete 3 fatores importantes no indivíduo, que é a inabilidade social, as dificuldades de linguagem e os comportamentos repetitivos e estereotipados. A fonoaudiologia ela tem um papel bastante importante no desenvolvimento da criança ou do sujeito com autismo, né? E eu não vou me restringir a falar de criança, porque hoje a gente tem descoberto muitos adultos com autismo e que também têm procurado os fonoaudiólogos para tratar a sua comunicação. Então, o nosso foco de trabalho com a criança ou com o sujeito adulto com autismo sempre vai ser uma melhor comunicação para que ele consiga uma melhor inserção social. Então vamos pensar na criança. A criança com autismo muitas vezes ela tem um atraso no desenvolvimento da sua comunicação, né? Ou muitas vezes ela inicia a comunicação, mas essa comunicação ela não se desenvolve como dentro do esperado. Essa criança muitas vezes ela pode ter ecolalias, que são repetições de uma mesma pergunta, repetições de uma mesma frase e que impedem ela de ser inserida no meio de comunicação de crianças, por exemplo, né? Impedem ela de se chegar aos seus pares comunicativos. Então, o trabalho do fonoaudiólogo, ele está sempre pensando em como inserir essa criança no seu meio de comunicação. Através do quê? Da melhora e de um aperfeiçoamento no padrão de comunicação que ela já apresenta ou que ela precisa desenvolver. Então, são crianças que, quando começam a falar, elas começam num padrão
a gente pode até considerar dentro do esperado, mas do modo diferente daquilo que as crianças que são neurotípicas fariam. Nós precisamos muito com essa criança que está dentro do espectro do autismo, trabalhar a imitação, trabalhar a minimização dessa ecolalia. Para quê? Para que ela possa ser inserida no meio escolar. Para que ela consiga ter uma comunicação, uma dialogia com os seus pares de comunicação. Então é um trabalho, Mariana, eu sempre digo assim, ó, não vamos pensar nessa criança como um autista. Vamos pensar nessa criança como uma criança que está dentro de uma condição, né, e que essa condição a impede de ter um padrão de comunicação considerado aceitável numa sociedade e por isso impede dela ter uma habilidade social considerada normal. Tá? E aí o trabalho do fonoaudiólogo, ele pode ir por diferentes metodologias. Nós temos várias linhas de trabalho hoje, né? Desde uma linha considerada seguir um padrão de desenvolvimento típico, até métodos, né? Ciências como o ABA, como Denver, como diversas ciências que estão aí para trabalhar o desenvolvimento da comunicação. O que a gente sempre precisa pensar? Tem alguns precursores do desenvolvimento de linguagem que são importantes dentro do trabalho fonoaudiológico. O primeiro deles é a sustentação do olhar. Né? Veja, nós duas estamos conversando e você está sustentando o olhar em mim para que você possa estar inserida naquilo que eu estou conversando com você. Óbvio, a gente desvia o olhar de vez em quando, mas a gente retorna ao nosso interlocutor. E a criança ou o sujeito com autismo, ela tem essa primeira dificuldade, que é a barreira da sustentação do olhar. Depois a gente precisa sempre pensar na imitação, que é pela imitação que o processo de aprendizagem vai acontecer, e temos que pensar em compartilhamento de informação. Porque veja, quando eu estou em interação com sujeitos, eu compartilho uma informação e eu espero automaticamente que esse sujeito me retorne essa informação. A mesma coisa acontece numa brincadeira. Né? Se eu pego um ursinho desse e entrego para você, no mínimo eu espero que você tenha uma reação do brincar comigo. E isso tudo na criança com autismo é muito difícil. É muito difícil. Mesmo nas crianças com autismo, da gente falando de níveis, né? Nível 1, que precisa do menor apoio para se desenvolver, a nível 3, que precisa de um maior apoio para se desenvolver, nós vamos ter que trabalhar esse compartilhamento de informação. O que numa criança típica, isso se acontece normalmente, isso acontece naturalmente. Outra questão, que é um pré-requisito do desenvolvimento de linguagem, é o apontar. Porque o apontar é um gesto pré-verbal que é anterior à comunicação verbal. Então, são detalhes de um processo de comunicação que na criança com autismo o fonoaudiólogo vai precisar percorrer. Independente da linha que ele seguir, ele precisa saber que existem precursores. O sorriso responsivo, por exemplo, ele é um precursor de desenvolvimento da comunicação. Se eu olho para você e sorriu, automaticamente o que você vai fazer para mim? Você vai sorrir, né? Isso quer dizer o quê? Você está recíproca à minha comunicação. Então, mais um detalhe. Então, a gente tem o olhar sustentado, o compartilhamento da informação, o apontar, que numa criança típica surge aos 11 meses. Veja, eu tenho crianças que chegam para mim com 1 ano e meio, 2 no consultório, que estão dentro do espectro do autismo, que não têm o apontar. Então, como que ela vai fazer para me dizer que ela quer o quê? Como é que ela vai? Ela vai pegar na minha mão, vai me levar ao que deseja? E como expande essa comunicação? Então, eu preciso ensinar ela a apontar para dizer, eu quero isso aqui. Ah, você quer o urso. Então, é pensando sempre em percursores da comunicação, que são antecessores à comunicação verbal, que eu direciono o meu trabalho como fonoaudióloga. E é nessa linha que a gente precisa seguir. E se a gente pensar no adulto, é claro, o universo do adulto ele ainda é novo para nós. Mas a gente precisa começar a pensar também, e eu sempre converso isso com as meninas que eu dou consultoria, que essa criança vai crescer. E ela não vai mais precisar ser trabalhada nos primórdios da comunicação. E o que então a gente vai oferecer para ela? A gente precisa oferecer para ela uma melhoria na dialogia em termos de sustentação de assunto. Porque quando o adolescente começa a conversar, ele precisa sustentar essa comunicação, seja para falar
do Pokémon, ou seja para falar do Mario Bros, independente do que ele queira falar, aos 10 anos de idade, a gente precisa ensinar a nossa criança com autismo a sustentar a dialogia. Porque se for fora do foco de interesse dele, ele não vai sustentar, né? Então a gente precisa fazer uma expansão de assunto. E aí a gente começa a pensar assim, saiu uma última pesquisa que deixou todo mundo alarmado, que falava que 1 para cada 36 sujeitos com autismo existe no mundo. E aí todo mundo começou, nossa, mas então quer dizer que está aumentando o número de autistas, o número de crianças com autismo? E não. O que entrou dentro dessa estatística? Entrou justamente os adultos que estão sendo diagnosticados agora com autismo. E aí a gente se pergunta assim, né? Bom, então como que esses sujeitos viveram até agora dentro dessa condição? Porque eram autistas provavelmente nível 1. Aqueles que passaram despercebido de uma certa forma durante a sua vida e deram conta de fazer o seu desenvolvimento de linguagem, deram conta de fazer o seu desenvolvimento social, mas que tem uma certa inabilidade, que é o que a gente mais vê nos sujeitos que estão procurando os fonoaudiólogos para conversar, para tirar uma dúvida, para saber se existem realmente sinais do espectro do autismo nele. E aí a gente vê que esbarra onde? Na inabilidade social e esbarra na vida profissional. E o padrão é o mesmo, né? É você precisar deixar esse sujeito apto para uma vida em sociedade. Através do quê? Da comunicação. Nossa, adorei. Obrigada por dividir tanto conhecimento conosco e até a próxima. Até a próxima.